depois. Tertúlia. Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma tertúlia. Hoje é dia 18 de janeiro de 2015. O verbete é o número 3271. Ele é constituído de 4 páginas, 44 logias e 8 máximos. O título é Senso de Lucidez, da especialidade Autolucidologia. Aqui agora eu estou vendo está errado aqui a especialidade, né? Então é autolucidologia. Corrigir aí a especialidade. Do professor Ricardo Rezende. O professor Ricardo Rezende, ele é graduado em Biblioteconomia, brasileiro, natural de Uberaba, Minas Gerais. Voluntário da Conscienciologia desde 1999. Docente em Conscienciologia desde 2006. E atualmente voluntário da Apex. Definologia. O senso de lucidez é a capacidade ou faculdade de a consciência, homem ou mulher, entender, julgar e avaliar a clareza, precisão e perspicácia das percepções e parapercepções quanto ao nível de autoconhecimento e de apreensão das realidades, para-realidades, fenômenos e parafenômenos, no universo da evolução multidimensional. A pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da hiperlucidez intraconsciencial, os lucidopensenes, a lucidopensenidade, os raciociniopensenes, a raciociniopensenidade, os criticopensenes, a criticopensenidade. Patologia, o senso de lucidez, a autoconsciência quanto à lucidez, a sensatez na condução da própria lucidez, a interpretação equivocada das realidades, o acriticismo, o senso crítico, a parafatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, o senso de paralucidez, a parapercepção do nível de autolucidez extrafísica, a paramnese da heterolucidez. Nós destacamos aqui na divisão argumentologia a tabelologia, onde são trazidos 10 estados ou condições conscienciais da consim entre o senso e o contrassenso de lucidez. Vale a pena aqui conferir. Na remissiologia, destacamos os seguintes verbetes: apreço pela autolucidez, autodiscernimento, autolucidez consciencial, hiperacuidade, lucidologia. A frase enfática: o senso de lucidez proporciona à consciência intrafísica a vivência da condição de cético otimista cosmoético, COC, do pragmatismo evolutivo e da despertez consciencial. Questionologia. Na escala simples de 1 a 5, como avalia você, leitor ou leitora, o senso de lucidez pessoal? Qual a profundidade e abrangência do senso de acuidade íntima? Vem obtendo proveitos evolutivos com o emprego autoconsciente da autolucidez? A mega-análise tem os seguintes destaques: autocognição, concentração, atilamento, autoanálise, autenticidade, objetividade, clareza, sensatez, capacidade, conscienciofilia, autoperceptibilidade, despertez, autolucidologia, autopriorologia, cosmoeticologia, autocogniciologia, autopesquisologia, mentalsomatologia, autoperconscienciologia e autodiscernimentologia.
Bom, professor Ricardo, como de praxe, nós solicitamos que o verbetógrafo coloque os motivos, as razões que levaram a escrever o verbete em pauta. Poderia falar para a gente? Bom, além do interesse em estudar assuntos relacionados à autolucidologia, eu vi essa expressão senso de lucidez no livro Conscienciograma e me chamou atenção. E verifiquei que podia contribuir com o tema a partir de vivências pessoais. Ok. Vamos então à primeira questão aqui de Télia Tertuliano, isso vem de Curitiba. Ao verbetógrafo, professor Ricardo, Fatologia, página 8, primeira linha. Como podemos otimizar a autoperceptibilidade da acuidade que já temos se vivemos o tempo todo cercados por redutores deste nosso atributo consciencial? A primeira atitude que eu vejo que é o mais eficaz é você, atenção redobrada, né? Você está o tempo todo observando a própria lucidez, as variações, as oscilações, você ficar atento. Mesmo que, porque se você está atento, mesmo que há os redutores, você vai saber a hora que está havendo uma redução da autolucidez e você vai poder frear aquilo e reajustar, para poder voltar àquele ponto, aquela referência anterior que você estava de nível de lucidez. Então a atenção é a principal necessidade, né? A autovigilância, né? Constante, o tempo todo. Isso já ajuda bastante, então acho que isso já evita você cair, mas também vale a pena, assim, você estudando alguns redutores do autodiscernimento e vendo aqueles que você tem tendência a cair mais, estudar eles para ver qual que é o seu gargalo naquele ponto, qual o aspecto daquele redutor que está te fazendo realmente cair. Então vejo que essas duas abordagens ajudam bastante. Patologia também, página 8, terceira linha. Poderia explicar sobre a evolução autoconsciente da lucidez? Então como você mantém a autovigilância, a atenção durante o dia a dia, o tempo todo, você vai acompanhando se você está num crescente ou se você está mantendo aquele nível de lucidez. Então você vai vendo dia a dia se você vai alterando aquele nível de lucidez e consequentemente vai mudando seu nível de automanifestação. Se você vai vendo que a cada dia, a cada mês, está havendo um progresso, a sua automanifestação está ficando cada vez mais positiva, homeostática, você vai acompanhando aí a evolução da sua autolucidez. É diferente de, muitas vezes, da maioria das pessoas que se mantém assim diferentes à própria lucidez. A pessoa vive o dia a dia sem dar atenção a isso. Então ela sempre está tendo quedas de lucidez, oscilações, e ela não faz nada para mudar aquilo. Então acaba que aquela nível de lucidez que ela tem, ela estagna, ela não consegue sair além daquilo. Então a melhor forma realmente de você acompanhar a evolução da sua própria lucidez é sempre estar ali vigilante e buscando atitudes para você aumentar aquele nível de lucidez, não ficar acomodado. Parafatologia, página 8, final da primeira linha. Como podemos adquirir este senso de paralucidez? A projetabilidade lúcida é o caminho? Sim, algumas experiências que eu tive, né, a partir do momento que você está treinando o desenvolvimento da projetabilidade, você vai tendo vivências, né, extrafísicas, e você vai comparando, né, quando você está com determinada lucidez, mais alto ou mais baixo, e você nessas tentativas, né, erros e acertos aí de você querer buscar ficar lúcido no extrafísico, então você vai desenvolvendo essa capacidade para perceber seu próprio nível de lucidez. Então, da mesma forma que no intrafísico você fica atento, né, à sua autolucidez, você, quando é extrafísico, também tem essa necessidade de ficar atento, vigilante, e aí você vai ter noção de você estar em menor ou maior grau de lucidez. Eu lembro de algumas experiências extrafísicas onde eu tive contato com algumas consciências, e eu repeti aquele contato com aquela consciência. Então, uma vez eu me vi numa condição menor, eu estava lúcido do meu nível de lucidez que estava baixo, e minha manifestação estava mais infantilizada. Em um outro momento, em uma outra época, eu reencontrei aquela consciência e eu estava numa condição muito melhor de nível de lucidez. E eu estava vendo a diferença entre o primeiro contato com o segundo contato. Então você dá para perceber as diferenças nesse caso. Então
vale a pena também aplicar o mesmo que se aplica no intrafísico, aplicar no extrafísico. Tecnologia, página 8. Poderia dar as linhas gerais dos passos das 3 técnicas elencadas? Técnica do check-up da própria lucidez, técnica do mapeamento da própria lucidez e a técnica da conservação da autolucidez crescente até a dessoma? As 2 primeiras técnicas são técnicas pessoais que eu venho aplicando já há alguns anos para poder estudar a própria lucidez. A técnica de mapeamento é você fazer o registro, né? Então você diariamente vai fazer o registro do seu nível de lucidez. Então minha forma de fazer isso é anotar os pensenes e anotar como foi o seu nível de manifestação naquele dia. Então, por exemplo, anoto os pensenes, naquele dia havia pessimismo, havia desmotivação, indisponibilidade. Então, na minha manifestação, no dia a dia, eu me via uma pessoa muito mais conflitiva, autocorrupta. Então, fui percebendo, através dessas 2 variáveis, que é a autopensenidade e a automanifestação, mensurando o meu nível de lucidez naquele dia. Então, mapeando aquilo diariamente e ao longo dos meses, você vai vendo, podendo acompanhar aquilo e ver o que pode fazer para mudar a situação. Então, você vai, ao longo do trabalho, você mapeia que em determinadas semanas ou dias você está com um nível de lucidez mais baixo, outros mais alto, e você vai vendo as diferenças. Nessas diferenças, você vai conseguindo saber como fazer mudanças, como você aumentar seu nível de lucidez e não mais cair naqueles matar-burros que você estava vivenciando de queda de lucidez. Então você vai, a partir daí, conseguir desenvolver a própria lucidez, fazendo esse mapeamento. E o resultado, acho que o mais positivo desse mapeamento é você conseguir detectar o seu maior padrão de nível de lucidez. Nessa vida intrafísica, até o momento, qual é aquele dia que você estava com o nível de lucidez mais alto, que não houve qualquer outro dia que chegou àquele ponto. E aí, a partir do momento que você tem essa referência, você replicar aquilo. Por que naquele dia você estava com aquele nível de lucidez? O que você fez diferente? E aí replicar aquilo para utilizar como padrão de referência, padrão homeostático de referência, de lucidez, para repetir aquela vivência. Então, o resultado principal de mapeamento é isso. O check-up é você, assim, como você está sempre vigilante, atento, você vai vendo a cada instante como é que está diagnosticando a sua lucidez. Então, você vê, por exemplo, agora estou pensando assim e estou me manifestando de tal forma. 10 minutos antes, 1 hora antes, como é que eu estava? Eu estava igual ou estava diferente? Então, você vai fazendo esse check-up. Isso é um processo natural, que não precisa ser forçado, não precisa ser uma coisa rígida, mas é uma coisa que você vai ver naturalmente, pela própria observação. E esse check-up vai te dando informações de como está funcionando a sua lucidez, de como diagnosticá-la. E as técnicas de conservação da autolucidez, isso pode ser utilizado várias, né? Uma que eu estou utilizando, que está funcionando bastante, é escrever. O hábito da escrita diária ajuda você a manter aquela lucidez, aquele nível de lucidez que você já conquistou, e aquele que ainda você quer, o nível de lucidez que ainda não alcançou, você escrevendo, por exemplo, verbetes, você todo dia está recuperando novos cons. Então você, ao mesmo tempo que conserva aquela lucidez que você já tinha, você agora também está conseguindo adquirir novos cons. Então, no caso, a técnica de escrita de verbete é uma técnica, mas a gente pode falar em outras, mas para mim a mais eficiente até o momento é a escrita. Ao verbetógrafo, fobiologia, página 9. Poderia comentar a autopesquisofobia, a autocriticofobia e a raciocinofobia? Bom, são os medos, né, da pessoa fazer autopesquisa, porque ela vai descobrir coisas que talvez ela não vai ser tão agradáveis, né? E ao mesmo tempo também, se ela descobrir coisas agradáveis, positivas, de assumir, por exemplo, trafores e aquela velha história de assumir responsabilidades, né? De ter que trabalhar, de ter que fazer algumas atividades que você vai sair daquela condição de acomodação. Então, a autopesquisofobia muitas vezes tem isso, né? Você não quer nem assumir as responsabilidades, como também não quer ver a sua própria realidade. E a autocriticofobia de você tem medo, né? De
também de você ter o hábito da autocriticidade, da autorreflexão, né? Como se isso fosse algo ruim, porque na verdade é muito bom, porque faz você crescer e faz você conseguir promover reciclagens. E a raciocinofobia ou seja, o uso da razão. Então você no dia a dia muitas vezes está acomodado, está assim, está no automático, você está vivendo aquela vida muito emocional, muito instável. Então, ao invés de você parar, refletir, usar a razão para mudar a situação, você prefere ficar naquela condição de dramatização, de emocionalidade. Então, ambas aqui, todos esses medos aqui não ajudam a você pesquisar a sua própria lucidez. Você vai ficar sempre indiferente, ignorante à sua própria lucidez. Hein? Vamos lá. Ricardo, vamos lá. Na pensenologia, eu gostaria que você ampliasse 2 pensenes. O primeiro é o crítico pensenes, né? Eu observei que em vários pontos, várias sessões, você traz essa questão da criticidade. Só que eu observei que no item ali, na página 10, que você coloca as qualidades, né? Você não colocou, né, a autocriticidade, sei lá, cosmoética, como qualidade da portadora do senso de lucidez. Eu gostaria que você, então, ampliasse essa questão aí do crítico pensene e comentasse isso. Porque, de certa forma, eu quis incluir toda essa ideia de racionalidade, criticidade, dentro da questão da análise, né? Porque para você fazer autoanálise, você precisa empregar esses atributos, né? Então, eu quis colocar ali uma coisa mais enxuta, né? Porque a questão da autoanálise exige de você hábito da autorreflexão, hábito da criticidade. Então, ela meio que já necessita dessas qualidades. Então, meio que eu fiz um enxuto, né? Entendi. E o outro pensene é o analítico pensene, que eu gostaria que você ampliasse. Então, o analítico pensene por exemplo, a pessoa que tem o hábito de fazer autorreflexão, ela vai desenvolver o hábito de fazer a análise crítica, apurada, aprofundada das próprias vivências, das próprias percepções e também do que está ao redor. Então, o pensando analítico um aspecto muito positivo disso é você conseguir fazer aquela separação, discriminação, ir para o detalhismo daquela pesquisa, você aprofundar. Então, eu não sei, seria mais isso. Então, daí eu também gostaria de aproveitar aí, né, porque você coloca aí na sua tabela, no item 1, que você faz o cotejo entre senso de lucidez e contrassenso de lucidez, né? E aí você coloca aí, né, item 1, ampla agudez analítica, né, e infrapercepção analítica, né, que tem relação com o analítico pensene, né? Sim. Gostaria que clareasse mais essa diferença aí, por favor. Então, ou seja, você aqui, tendo esse hábito da autorreflexão, na hora que você vai ali analisar as informações, os dados, fazer aquela investigação, o senso de lucidez ele usa essa ampla capacidade de análise mais aprofundada. E a pessoa que ela não tem esses hábitos de refletir, de parar a pensar, usar a razão, a percepção dela vai ser baixa, né? Então, assim, ela não vai conseguir fazer aquela análise, pegar nos detalhes da questão. Ela vai ficar muito no generalismo, muitas vezes se ela fizer uma análise mais simplificada, sem enxergar muito a fundo o problema. Então, por isso que a questão da infrapercepção, né? Ela não consegue chegar a fundo na questão. Ricardo, se me permite também, é interessante para entender isso, a pergunta do Kiko, né? A questão do que significa análise, a operação mental de análise. E a operação mental de análise é você decompor um todo nas suas partes constituintes, seus elementos constituintes. Se quiser rigor, isso é que vem a ser análise. Então, nessa questão que você está falando, a pessoa ela pode fazer uma análise com muito mais detalhes e conseguir picotar mais a realidade ou o objeto que está estudando, daí a ampla agudez analítica. Ou ela pode ser superficial na sua análise, ela não consegue ver muitos elementos de composição. Então, vamos supor, eu posso, por exemplo, fazer um movimento analítico de estar uma árvore diante de mim e eu vou decompondo nas suas partes constituintes.
galho, folha, flor, fruto, tronco, raiz. Aí eu posso pegar uma dessas partes e continuar esse processo analítico. Vamos dizer que eu pegue a fruta desta árvore. E aí eu tenho a casca, a polpa, a semente. Olha só, eu continuo fazendo a análise. Eu posso pegar a semente e continuar esse mesmo processo. Foi esse raciocínio que na antiguidade, lá na Grécia Antiga, se chegou ao conceito de átomo. Átomo, etimologicamente, significa aquilo que não é mais divisível. Apesar de que, ao se apropriar a ciência, a física, a química, ao se apropriar deste conceito, aquilo que foi chamado de átomo depois foi dividido, né? Hoje tem os subitens que vão compor um átomo. Mas, conceitualmente, átomo significa isso. E isso é decorrente justamente do processo de análise. Você vai cada vez mais decompondo, 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 decompondo. Você pode parar num nível ou você pode continuar aprofundando. Olha aí a nanotecnologia, né? Vai cada vez mais com maior precisão, com maior profundidade essa análise. Então, acho que é importante, isso ajuda a entender essa diferenciação. Uma boa parte das pessoas, elas são superficiais na análise. Então, elas não conseguem diferenciar muito as coisas, porque elas chegaram num nível quando que poderiam dar continuidade. Então, analítico pensene tem uma relação diretamente com isso. Cotar o desenvolvimento do TAC pensene, né? Porque cada detalhamento que você vai fazendo, você vai também fazendo associações e vendo a funcionalidade, a função de cada item desses, né? Então vai cada vez mais ampliando, né? Nesse processo de análise você tem, além de decompor, você tem identificação da estrutura e da dinâmica. Estrutura, como é que as partes estão organizadas. E dinâmica, como é que elas se relacionam. A análise, ela permite isso. Falando de uma forma ampla para qualquer tema, assunto e tal. Então, quando o Ricardo fala da pessoa fazer a autoanálise, quanto maior o nível, isso que ele coloca aqui, ampla agudez analítica, de capacidade de decompor, maior a pessoa vai decompor os seus trafores, vai identificar os elementos que compõem a sua personalidade. Ela consegue ver nuances. Se ela não tem boa capacidade, ela não consegue ver muito diferenciações. Então, dificulta a percepção dela, a compreensão de uma certa realidade. Tá? Ricardo, são duas aqui, na verdade. A ignorância, na fatologia, na primeira página. A ignorância quanto ao micro-universo consciencial e a interpretação equivocada das realidades. Tá. Então, a ignorância quanto ao micro-universo consciencial, então, você não tendo apreço, né, aquela questão de dar atenção, da vigilância quanto à própria lucidez, você, inevitavelmente, você acaba não se conhecendo. Você não foca no entendimento maior sobre a sua própria realidade. Então, você acaba mantendo aquela condição de ignorância. Então, o que você tem ali por exemplo, quando você estuda a sua própria lucidez, você vai diagnosticar tanto as falhas, as dificuldades, ou até as parapatologias, mas também os aspectos positivos. E aí você perde a oportunidade de aprofundar naquele entendimento naquela sua realidade, para que você, ao mesmo tempo, empregue aqueles trafores que você tem, que muitas vezes pode estar ocioso, como também aquelas falhas, você ignorando, você não consegue resolvê-las a curto prazo, você fica postergando e isso vai te dar problema. Então você mantém sempre nessa condição. A interpretação equivocada das realidades se a pessoa no dia a dia fica dispersa, desatenta, ela não vai conseguir enxergar a sua própria realidade ou o que está ao redor. Ela vai ficar sempre numa condição de achismo, né? Ela vai sempre achar ela vai ter um entendimento pouco crítico, assim, ela vai ter um entendimento fraco sobre a sua própria realidade. Então, ela vai sempre manter aquela situação e aí a tendência é os erros de abordagens. Você vai abordar de forma equivocada algumas questões pessoais, como também na relação com os outros, porque se você não consegue
interpretar de forma exata, correta as realidades, a sua atuação, sua manifestação vai ser equivocada. Você vai errar mais. Então vejo que daqui a você focar, prestar atenção na própria lucidez, ajuda você a aumentar o nível de lucidez, de entendimento sobre a sua realidade e a realidade ao redor. Pode falar. Quais são os exercícios... Oi. Aproxima o microfone. Oi. Quais são os exercícios que você faz para você se manter com esse equilíbrio da lucidez, o foco da lucidez, a hiperlucidez? Quais são os exercícios que te levou a você realmente entender que você tem um senso de lucidez e, sei lá, uma TARES, né? Para passar para nós. Tá, então, ver se eu entendi a pergunta. Quais as... só reforça técnicas, tá? Então, a primeira, quando eu comecei a trabalhar com o tema de lucidez, a primeira foi a questão de eu já percebia desde novo a minha facilidade para poder enxergar os meus pensamentos, a ver meus pensamentos, o que eu sentia, e eu fazia registro. Então, desde novo eu registrava para estudar mesmo o que estava acontecendo dentro de mim, por que eu estou sentindo, pensando isso, por que eu estou manifestando de tal forma. Então, o registro, mesmo que fosse um registro simples, já me ajudava assim, a reforçar, a dar mais atenção à minha lucidez e automanifestação. Então, o primeiro foi o registro. Desse registro, eu comecei a conhecer, principalmente no primeiro momento, as minhas parapatologias. Então, eu percebia a questão emocional, a dificuldade de ficar estável, né? E muitas oscilações, o quanto aquilo me trava problema. Então, começou daí. Daí eu comecei a ver soluções para tratar aquelas parapatologias que eram mudar a forma de lidar com aquilo. Então, quando você aprofunda o nível de entendimento sobre sua realidade, você amplia o nível de lucidez, você começa a ver novas formas de lidar com seus problemas que tende a dar mais certo. Porque muitas vezes a gente acaba repetindo uma mesma conduta, o mesmo ato, esperando resultados diferentes, que é o problema do erro de abordagem. Então você não sai do lugar. Então, a partir do momento que você registra, estuda e está lá refletindo e tentando ampliar a lucidez sobre o assunto, o resultado é você ter uma nova abordagem para tratar aquilo. E no passo seguinte, quando aquilo estava funcionando, eu comecei a curar minhas parapatologias, algumas delas, eu comecei a ver que eu comecei a empregar os meus trafores. Eu comecei a ficar com o nível de manifestação meu ficou mais positivo. Então, eu comecei a produzir mais, comecei a ter relacionamento melhor com as pessoas. Então, eu percebi que estudar a própria lucidez não necessariamente era só ver parapatologia, era para assumir alguns trafores que ainda estavam ociosos e, a partir daí, melhorar a qualidade da minha vida. E aí, no momento seguinte, foi justamente a questão de aprofundar o nível de técnicas, assim, utilizar técnicas mais avançadas, que não são um registro simples, para poder aprofundar o estudo sobre aquilo. E nesse estudo, através, por exemplo, dessas técnicas de check-up da própria lucidez, de mapeamento da própria lucidez, que é fazer esse registro de uma forma mais elaborada, com alguns campos, né, diferentes que eu estava utilizando antes, eu fui percebendo que eu estava no nível, aprofundando cada vez mais os detalhes para me entender como é que funcionava, operava a minha lucidez. E aí, com isso, acaba que nesse processo você desenvolve a capacidade de detectar a lucidez dos outros. Porque você está tão ali naquele trabalho de ficar mexendo muito com aquela lucidez sua, estudando, pesquisando, que você acaba criando predisposição para acoplar com outras consciências, né, com outras pessoas, e detectar o nível de lucidez delas. E aí você também complementa seu estudo, porque você começa a ver, agora, num segundo momento, a comparar a condição do outro, a lucidez do outro com a sua, e ver as semelhanças, as diferenças, e você vê maiores nuances, né, mais informações mais detalhadas de como funciona a lucidez. Então, foi isso o caminho, né, que eu fiz. Não sei se já ajudei aí no que você estava falando. Quando eu vi sobre a lucidez, eu identifico muito com o trabalho da própria energia, sabe? E eu imaginava que você tivesse, tipo, eu vou começar, além dos registros,
tem essa parte também da quantos EVs eu faço, para ver realmente o meu nível de lucidez depois dos meus EVs, sabe? Então, não sei se você não comentou que você intensificou o teu nível de seus EVs, mas eu coloco para mim assim, enquanto eu não faço EV, eu acho que eu não estou lúcida, sabe? Porque eu percebi assim, o que mais me impactou na questão acaba envolvendo a questão energética, foi vivenciar fenômenos. Então, assim, desde novo eu tive uma variedade de fenômenos que eu já vivenciei, e os fenômenos eles acabam alterando o seu nível de lucidez, para menos ou para mais, dependendo do fenômeno, né? E esses fenômenos que me ajudaram muito a complementar a pesquisa sobre lucidez. É claro que ao longo desses tempos que eu também trabalhei com as energias, tem os efeitos homeostáticos das energias no trabalho com a lucidez. Mas eu, pessoalmente, de abordar, de falar para você assim, olha, o que para mim mais funcionou para trabalhar com a lucidez, além da questão do hábito da vigilância, da atenção e do registro, para mim hoje é a escrita, entendeu? Porque é algo diário que você está ali buscando recuperar aqueles cons que tem a ver com o seu período intermissivo, que são os cons magnos. E esses são os mais sérios. Então, isso que vai fazer realmente dar um upgrade maior na sua lucidez e na sua automanifestação. Então, vejo que para mim a abordagem que eu estou utilizando mais eficaz é essa. Agora, questões de Goiânia, estado de Goiás. Professor Ricardo, o que fazer para não ofender-se quando seu senso de lucidez latente é confundido constantemente com insensatez, devido ao status quo da Robex reinante atualmente na SOCIM? Tem que pensar na pergunta aí, porque eu não sei se eu entendi. Quer que repita? Vai de novo. Professor Ricardo, o que fazer para não ofender-se quando seu senso de lucidez latente é confundido constantemente com insensatez, devido ao status quo da Robex reinante atualmente na SOCIM? Porque me deu um pouco de confusão o seguinte, porque o senso de lucidez, se a pessoa está apresentando, a manifestação dela está positiva, está homeostática. Ela está, muitas vezes, ela não vai causar, não sei, ele colocou uma relação de... assim... Porque a questão da insensatez, que o senso de lucidez é justamente o contrário, né? A sensatez. Então, não estou entendendo muito onde ele quer chegar. Você conseguiu entender? Também não dá para saber muito, mas talvez aqui devido ao seu nível de lucidez, você tem determinadas atitudes que as pessoas, de uma forma geral, pela baixa lucidez, não compreendem. Entendi. E classificam aquilo como sendo insensatez, entendi. Devido a elas não terem a lucidez, por exemplo, multidimensional, serexológica e tal. É uma suposição. Entendi. Por exemplo, às vezes a pessoa faz uma renúncia evolutiva, que é um conceito que a gente estuda na Conscienciologia. Ela tinha um direito, né, os direitos sobre uma determinada herança, por exemplo, e ela renuncia aquilo, sendo que ela possuía o direito sobre aquilo, mas a favor das outras pessoas ali envolvidas. E ninguém entende aquilo, acha aquilo uma loucura. Ou a outra pessoa, por exemplo, que abre mão de uma grande oportunidade profissional, mas que intimamente ela saberia que desviaria da sua programação existencial. Mas as pessoas, de uma forma geral, não admitem aquilo, quer dizer, acham que aquilo a pessoa está esnobando, está jogando fora. Talvez seja nesse sentido. Se for nesse sentido, o que ele está trazendo? O que ele está querendo saber? Então, o que fazer para não ofender-se quando seu senso de lucidez latente é confundido constantemente com insensatez? Mas eu acho que se você entra nesse aspecto de como não ofender, você está preocupado com a opinião, né? Uhum. Eu acho que você tem eu não sei, né? Para mim, no meu modo de ver, eu faço o que eu preciso fazer. Agora, se vai incomodar os outros, se vai causar algum problema, eu acho que não é da minha alçada, porque, como diz assim, se eu estou incomodado com a atitude, com a postura do outro, mesmo que seja positivo, o erro é meu, né? Então eu tenho que resolver. Eu acho que eu não tenho que ficar preocupado em resolver o erro dos outros, né? A forma como os outros estão tratando a questão, né? Não sei. Acho que não acho que, resumindo, né? Não preocupar com a opinião alheia, né? É perfeito. É a questão de estar preocupado com a opinião alheia, né? A opinião social, né? Sim. Ou aprovação social, né? Ricardo.
Oi? Só concluir essa aí eu já lhe passo. Parafatologia, página 8, segunda linha. Poderia explicitar a paranamnese da heterolucidez? Isso é o que eu estava dizendo, né? A partir do momento que eu venho estudando bastante lucidez, acaba predispondo a você ter algumas experiências de você acoplar com outra pessoa, com outra consciência, e você acabar assim percebendo como é que está na condição do outro, né? Se você perceber como é que está o nível de lucidez do outro. E você, nesse processo, você acaba fazendo a heteroanamnese, que é o diagnóstico. Então, eu tive algumas experiências, e uma delas que me chamou a atenção foi com a minha parceira, que é Tatiana, que a gente estava em casa junto e distraindo, vendo televisão, e ela não estava numa fase muito boa, estava passando por algumas dificuldades, e eu, em mim, normal, concentrando na televisão, mas em algum momento, sem dar comando, nem induzir isso, eu vi que eu fiz um acoplamento com ela e perdi noção da realidade. Eu não conseguia, deu um preto, eu não conseguia perceber meu corpo, não conseguia perceber ao redor o ambiente, e simplesmente deu um preto. E aí, nesse preto, eu vi imagens, cores, como se fosse umas coisas meio psicodélicas. E aquilo, para mim, eu comecei a entender o que estava acontecendo e comecei a aprofundar assim, a atenção naquele fenômeno. E eu comecei a sentir o que ela estava sentindo, e ali denotava o padrão de lucidez dela, que ela estava perturbada, estava num momento de alto assédio, e que de alguma forma aquele fenômeno que mexia com alguma questão de cores, não sei por que aquilo, mas meio que traduzia um pouco a questão emocional. E então você, ali nessa questão da heteroanamnese, que muitas vezes é utilizada para fazer assistência, né? Você se colocar no lugar do outro realmente, né? De você acoplar com a pessoa e ver como é que ela está pensando e sentindo, para você ter um nível de compreensão maior da pessoa, e aí conseguir ajudar mais, né? Muitas vezes ajuda a você assistir a pessoa, porque se você compreende melhor o outro, desse nível, você consegue aplicar uma abordagem eficaz com o outro, a abordagem existencial eficaz. Se você não compreende, você vai chutar. Não, vou fazer isso porque talvez dê certo, e você vê que não dá certo. Agora, você fazendo essa heteroanamnese, você compreendendo, você pode estar realmente acertar, ser mais exato na abordagem. Hein? Já. Eu quero que você me dê um exemplo aqui do senso de lucidez com a síndrome do avestruzismo. Sim. Então, aqui a síndrome do avestruzismo é aquela pessoa, né, que ela igual a imagem do avestruz, né, que enfia a cabeça debaixo da terra, a pessoa ela não quer enxergar a própria realidade e a realidade que está ao seu redor, né? Ela prefere fugir, então um comportamento intraconsciencial dela de se dá uma auto-cegueira, ela se cega, né? Ela não quer enxergar. Então, ela nessa postura, ela vai só postergar, como diz, né, assim, ela vai estar ela vai estar mantendo aquela condição dela patológica, e ela vai estar postergando, que é o mais sério, que eu acho que é a questão da lucidez, que é conquistar a hiperacuidade na vida intrafísica. Então, eu vejo que é uma postura assim, que a pessoa acha que vai estar resolvendo naquele momento, fazendo isso, que não enxergar seria a solução para poder ficar de bem e não criar problema, a pessoa não ficar mal, mas é uma postura equivocada. Por exemplo, eu vejo isso quando eu estava passando muito por oscilação de alta lucidez, eu percebia que era interessante pesquisar, estudar a própria lucidez e ver as patologias, mas naquela época eu não tinha noção de como é tão muito melhor, além de estudar e ver as parapatologias, você está num padrão de lucidez alto, né? Vivenciar a hiperacuidade. Então, assim, a pessoa que valoriza a doença, ela não tem noção de quanto é bom a saúde. E essa questão da hiperacuidade, essa pessoa vivencia isso no dia a dia e de forma contínua, ininterrupta,
é incrível a qualidade de vida que ela vai ter e o quanto ela vai ser muito mais produtiva, assistencial na vida intrafísica. Então, não vale a pena acreditar que enfiar a cabeça debaixo da terra é a melhor solução. Professor Ricardo, etimologia, página 8, final da primeira linha. A palavra sentimento... esse aqui está falando que tem um erro, né? Foi digitado incorretamente, né? Isso aí já tinha sido visto, né? Saiu o M no lugar do M. Já que vimos aqui. Pensenologia, página 9. Essas questões são de São Paulo, tá? Página 8, página 8. Pensenologia, página 8, segunda linha. Gostaria que relacionasse os cognopensenes ao tema do verbete. Então, você ali naquele processo, está estudando a sua lucidez, qual que era a minha motivação, primeiramente? Era estudar minhas parapatologias que tinham relação com a oscilação da autolucidez. Mas você, seguindo à frente, né, naquela pesquisa, você vai vendo que você vai se conhecendo mais. Então, você vai vendo como você funciona, como você opera, quais as suas dificuldades. Você começa a ver alguns trafores, algumas habilidades que você antes não enxergava. Então você começa a ampliar o seu nível de autoconhecimento, primeiramente quanto à sua própria realidade. E aí no momento seguinte, quando você pesquisa isso, é justamente você ampliar o seu nível de conhecimento sobre a realidade dos outros. Então, a questão dos cognopensenes é um processo inevitável quando você estuda a si mesmo, né? Você vai acabar obtendo informações sobre a própria realidade. Não sei se está claro isso, acho que é a relação que eu faço. Fatologia, página 8, primeira linha. Poderia discorrer a respeito da autoconsciência quanto à lucidez? Então, você... No dia a dia que a gente estava conversando aqui, geralmente as pessoas não têm consciência sobre a própria lucidez. Então você acorda de manhã, você começa a fazer suas rotinas e está preocupado. Tem que fazer tal atividade, fazer outra, tem meu trabalho, estou preocupado com tal pendência que precisa ser feita. Você se envolve naquilo e esquece que existe a sua lucidez. Então aí você afunda muitas vezes em processos emocionais em alta sede, em processos emocionais negativos, e você vivencia aquilo como se fosse algo natural, que faz parte da vida, que não tem problema sentir mal, ficar em alta assédio, que você tem um nível de lucidez tal e aquilo está suficiente, está satisfatório, não precisa fazer nada. Então você fica numa condição realmente negativa. E você acostuma com aquilo. Então, todos os dias você cria aquele hábito de simplesmente passar batido e não começar a olhar a sua própria lucidez. Porque uma coisa a pessoa que começa a ter atenção aos próprios autopensenes já ajuda. Mas ainda não é estudar a própria lucidez. Ainda tem que aprofundar mais. Porque os autopensenes, muitas vezes, ele está refletindo a sua lucidez. É simplesmente um reflexo. Então, se você está com a lucidez baixa, naturalmente você vai pensar, por exemplo, mal dos outros. Agora, então, é um caminho estudar os autopensenes, mas não é por aí. Estudar a lucidez e ter autoconsciência dela é você ficar atento a ver o que é estar lúcido. Né? Você diagnosticar o que é estar lúcido, quais as variáveis, os sintomas. Então, eu vejo, por exemplo, que eu fico motivado, eu sinto que eu estou num nível de inteligência maior, a minha forma de encarar os problemas da vida, eu fico mais... expert, mais assim, prático para resolver os problemas da vida. Então você começa a ver, poxa, isso é estar lúcido. Então começa a perceber isso. E você, já também vendo o que é o contrário, né? Você vai fazendo essa separação, você daí sim começa a estudar a sua própria lucidez, que você vai mais em cima do lance. E aí você tem que aprofundar para ver os detalhes. Que o mais sério que eu vejo em estudar a lucidez é ver como é que opera, como funciona a lucidez. Como é que é o modus operandi dela. E isso vai ajudar bastante a você saber conduzir, fazer a gestão da sua própria lucidez. Que é justamente isso. Você fazendo a gestão da sua própria lucidez, você estar consciente. Deixar a coisa do jeito que está e não fazer nada, ou seja, uma má administração da sua própria lucidez, é justamente a inconsciência. Então, é por aí.
Ainda em Fatologia, página 8, quinta linha, poderia exemplificar a interpretação equivocada das realidades? Então, aqui, por exemplo, um exemplo disso é a questão que estava exemplificando, que é erro de abordagem. O erro de abordagem, ao você interpretar de forma equivocada uma questão, um problema, um assunto, você tende a aplicar uma abordagem que é ineficaz, que ela não dá resultado. Aquele problema que você estava tentando solucionar com aquela abordagem não funciona, e você tem, mesmo repetindo aquela mesma abordagem, não muda o resultado. Então, por quê? Você não está enxergando aquela realidade. Que nem no caso uma questão pessoal. Se você está tentando lidar com um problema pessoal vamos supor, de não conseguir ter disponibilidade para poder escrever, por exemplo, verbetes, e você vai pelo lado da repressão. Eu vou acordar às 6 horas todos os dias, me sentar numa cadeira e me obrigar a escrever, mesmo que eu não tenha motivação, e vai ter que ser assim. Você vai ver que muitas vezes, aquela abordagem pode durar 1 dia, 2 dias, 3 dias, chegando talvez uma semana, você não está conseguindo sustentar aquilo. Você desiste. Então, é a abordagem errada, porque você não entendeu realmente qual que é o problema da sua dificuldade de sentar e escrever. O que está por trás disso? Então, muitas vezes, ali no caso, a abordagem seria estudar primeiro a sua própria lucidez. Porque se sua lucidez está baixa, possivelmente 2 coisas estão acontecendo. Você não está empregando seus trafores, você não reconhece primeiramente alguns trafores seus, por exemplo, relacionado à escrita, e você não está empregando. E segundo, se você não está lúcido, você não está muitas vezes no estado de homeostase. Não está no estado de homeostase, você não vai ter disposição. Você vai ficar numa condição mais de uma vontade débil. Então, ou seja, estudar a lucidez, você vai estar muitas vezes realmente querendo ver qual interpretar de forma correta aquela sua realidade para resolver aquele problema com a abordagem correta. É por aí. Se me permite também um acréscimo, um exemplo interessante para a gente ver isso, a interpretação errada da realidade, é no próprio desenvolvimento do parapsiquismo, quando a pessoa está no início, né, começando a lidar melhor com o parapsiquismo e ter lucidez parapsíquica. Às vezes, a manifestação parapsíquica se dá por efeitos de percepções físicas que a pessoa está acostumada. Por exemplo, uma variação na sensação térmica. A pessoa percebe uma variação no ambiente em que ela está, ou para um aumento da temperatura, ou para uma diminuição da temperatura. E, muitas vezes, essa variação ela se deu por uma questão de mudança da energia do ambiente. Ou pela presença, quer dizer, sempre atrelado a isso, a presença de uma determinada consciência. Só que a pessoa não faz essa associação. Ela interpreta aquilo apenas como uma variação térmica, uma variação de temperatura simplesmente física, quando na verdade houve um componente extrafísico. Um outro exemplo, às vezes a pessoa ela sente uma certa dor de cabeça e ela tende, obviamente, claro, a associar já um aspecto físico, ou foi porque ela ficou muito tempo sem comer, ou porque não dormiu direito, ou um problema de vista e tal. Mas às vezes pode ser que seja uma sinalética dela em relação a uma consciência perturbada. Então, principalmente no início, a pessoa, devido a essa falta de lucidez e às vezes uma visão muito ainda intrafisicalizada, ela não consegue fazer essa distinção e essa interpretação real de aspectos multidimensionais que estão atuando, influindo naquela realidade que ela está vivenciando. Um outro exemplo aí, eu defendi o verbete Cotejo Homo Sapiens Consciência, e a minha maior preocupação e interesse de fazer aquele estudo também tem a ver com essa questão da interpretação equivocada das realidades. Nós aqui estamos na vida intrafísica como seres humanos, né, na condição de bichos até certo ponto, e muitas vezes a pessoa, por não recuperar consciência sobre a sua própria realidade, e ela não consegue agir, se reconhecer e agir como consciência. Então muitas vezes ela fica submissa aos instintos, a manifestação mais subcerebral, e ela acha que muitas vezes aquilo é ela. E não é. Você é uma consciência muito maior do que aquilo, com potencialidades, com nível de conhecimentos. Quer dizer, você tem uma para-história milenar aí,
de onde você adquiriu inúmeros conhecimentos e habilidades, e você simplesmente submisso à questão mais mesológica, instintiva, e achar que você é só aquilo, é uma mega interpretação errada da sua própria realidade. Isso é uma coisa também que eu acho importante falar. Com certeza. Polinomiologia, página 9, poderia ampliar o polinômio antever, conhecer, apreender, saber? Então aqui, ó, isso aqui muitas vezes aplica para vários tipos de estudos que você vai fazer, né? Aqui no caso do senso de lucidez, a partir do momento, por exemplo, no antever, né, minha forma de interpretar, você não está claro ainda sobre aquele tema que você está estudando, né, sobre algum entendimento sobre aquele tema. Então, eu não sei muitas vezes o que é estar lúcido, como funciona o modus operandi da lucidez, mas eu começo a ter algumas vivências, algumas experiências que me mostram indícios de como aquilo funciona. Eu começo a ter um prelúdio de mais ou menos como aquilo funciona. E numa etapa seguinte, você continuando aquele trabalho de desenvolver, estudar, pesquisar a lucidez, você vai realmente começar a conhecer, a entender como funciona a sua própria lucidez. E aí você vai aprender a fazer a gestão da sua própria lucidez. Tanto na hora de você ter as oscilações, de você reparar, de fazer o ajuste daquilo de forma rápida e imediata, como também de você aprender a fixar aquele padrão homeostático de referência daquele nível de lucidez mais alto que você já teve. E a partir daí, a sua manifestação, ela vai estar muito melhor, muito mais positiva, e você vai ter adquirido conhecimentos, você já vai estar lúcido, já está em posse de conhecimentos, já está numa condição de estar sabendo mesmo, de estar dominando aquele conhecimento. Então eu vejo, minha interpretação seria essa, nesse progresso de entendimento aqui da situação do polimônio. Professor Ricardo, Principiologia, página 8, primeira linha. Poderia comentar o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão? Porque você, quando estuda lucidez, queira ou não, você vai ter que descortinar a sua própria realidade e também ver a realidade ao seu redor. Então você vai acabar valorizando mais a realidade do que a ficção. Então, estudar a lucidez é justamente você dar valor mais à realidade. Diferente da pessoa que está ignorante, né, tá não dando valor à lucidez, ela prefere viver na ficção, na imaginação, no onirismo. Então ela fica nessa condição. Então aqui a primazia da realidade, o senso de lucidez ajuda bastante nisso, porque você vai realmente estar em contato com diário ou full time o tempo todo com a realidade e não ficar fugindo disso. Essa questão foi feita da Alemanha, tá? Agora de Ribeirão Preto, da Alemanha para Ribeirão Preto. Também na Principiologia, na página 8, segunda linha, como aplicar o princípio da acuidade nas manifestações conscienciais durante a vigília física ordinária? Bom, o que eu utilizo, né, primeiramente, acordar, a partir do primeiro momento que você acorda, já ter atenção, né, você está atento, independente da quantidade de atividades que você tem que fazer, compromisso, ficar atento à própria lucidez. Você mudando de ambiente, vendo se aquela lucidez sua vai mudar, muitas vezes, né, um ambiente, um holopensene do local pode fazer essa alteração, tanto para pior como para melhor. Então você, primeiro momento, acordar, já ficar atento. E a atenção, ela vem da questão do valor, do apreço da lucidez. Não adianta você forçar a barra, vou ficar atento à minha própria lucidez, se você não valoriza a sua própria lucidez. No final da história, você não vai conseguir sustentar ao longo do dia aquela sua atenção redobrada. Você vai acabar voltando a ficar sendo disperso. Então, primeira questão da atenção, se você não dá valor à lucidez, reciclar essa questão de buscar forma por exemplo, uma forma de você começar a valorizar a lucidez, comece a ter experiências onde você vivencia a hiperacuidade. Busque, por exemplo, participar ou fazer algum laboratório da Conscienciologia, ou escrever algum tema desafiador, fazer algum tipo de atividade que vai conseguir extrapolar a sua lucidez. E vivencie aquilo.
e compare com o que você tem no dia a dia. Aí você vai começar a valorizar a sua lucidez. Então, primeira atenção, depois a questão do registro, né? De você ter o hábito de registrar as suas próprias percepções. A questão de atividades, assim, uma coisa que eu vejo bastante útil é de no dia a dia você ter hábitos produtivos, ou hábitos úteis, que vão te ajudar a manter a lucidez, a fixação da lucidez. Se você tem um dia a dia muito ocioso, muito hedonista, não tem compromisso com nada, você não vai conseguir sustentar um nível de lucidez alto. Então é ter um dia a dia produtivo, com rotinas úteis. Isso ajuda bastante. E a questão dos redutores ao discernimento, que já foi falado mais cedo, se você tem alguma dificuldade, algum gargalo com algum redutor ao discernimento, estudar aquele redutor, para ver por que ele te mexe mais, por que ele te causa mais problema que talvez outros redutores, para você criar uma profilaxia, você saber lidar com aquilo. Na tabelologia, o item 6, seguindo essa linha que você estava explicando já, compreensão da autorrealidade, né? Você relatou em alguns momentos atrás que para chegar no senso de lucidez você você estudou algumas patologias para identificar, ampliar o senso de lucidez. Nessa questão, quando você compreende a sua autorrealidade, se identifica a patologia, mas necessariamente você não sabe como lidar com aquela patologia. Qual foi, em termos de experiência, assim, que você identificou alguma coisa que não sabia resolver na hora? O que você foi buscando, até mesmo para te acalmar em relação a isso, para você ir buscando desenvolvimento, até mesmo superar aquela patologia que você identificou? Alguma coisa nesse gênero, se você puder ampliar. Bom, a primeira coisa que é fato que, assim, enquanto você não consegue superar aquela parapatologia, você vai reincidir muito naquele erro. Então você vai repetir muito aquela vivência e realmente aquilo causa uma saturação, um incômodo, você vai vendo que você não consegue ainda achar uma solução para aquilo e aquilo fica te incomodando. Mas eu acho que até essa fase, eu acho ela importante, porque você ali vai entender mais como você lida com aquilo, né? Então você vai ver, por exemplo, qual o grau de perturbação, de nível de autoassédio que você entra com aquela parapatologia, quais as variáveis, assim, os gatilhos, quais os momentos que aquilo aciona. Então é importante essa fase. Mas enquanto não está conseguindo resolver aquilo, uma coisa que está funcionando para mim na hora que aquilo começa a startar, senta, se isola em algum ambiente, faz EV e tenta olhar, dar atenção para a sua própria lucidez naquele momento. Começa a observar que tipo de pensamento você está tendo, qual tipo de sentimentos, começa a parar e fazer um reajuste daquilo. Talvez uma forma de fazer esse reajuste naquele momento ali, lembrar daquele dia onde você teve um nível de lucidez alto. Qual que era a sensação de estar naquele nível de hiperacuidade. Então, evocar aqueles padrões de pensamentos e sentimentos relacionados àquele dia que você estava com um nível de hiperacuidade. Para tentar, naquela hora, promover o desassédio e tentar, pelo menos, reduzir e aliviar a situação, mesmo que você não consiga replicar aquele estado anterior mais homeostático. Mas, assim, continuar, mesmo que você não resolveu aquilo, mesmo que aquilo vá repetir, continuar estudando para ver os detalhes, como aquilo funciona. Então, por exemplo, a pessoa que tem o gargalo dela é uma carência. Aquela carência vai e repete. Ela sente aquele mal-estar, ela acaba agindo de forma errada com aquela carência, ela fica frustrada. Então, assim, pega aqueles dados, não joga fora. Coloca num papel. O que você sente após você teve aquela carência, entrou em autoassédio, sentiu todo aquele processo. Anotar como é que foi aquele processo, antes, durante e depois. Porque assim, muita gente entra em autoassédio e não tem clareza de como se entrou em autoassédio, como aquilo se desenvolveu e como aquilo terminou. A pessoa muitas vezes não tem noção. Estudando isso, ajuda a pessoa a estudar também, acaba ajudando a estudar a própria lucidez. Porque ela vai saber o momento que aquilo começa a aparecer, então ela já consegue muitas vezes parar aquilo, antes que o processo vá à frente. E então, assim,
Primeira atitude é a que pode ser mais remissiva, mais de alívio, né? De parar, pensar, refletir, tentar reajustar. A segunda, de pegar os dados e gerar com aquilo um estudo para que você adquira ou pense em novas abordagens. Então, se aquelas abordagens anteriores que você fez não funcionou, estudando o problema, pense em novas abordagens. Pensando em novas abordagens, aplique elas, teste por algum tempo e veja se o resultado muda. Se o resultado mudar, é porque você está no caminho certo da abordagem. Eu vejo que é por aí. Não sei se eu fui claro. Pode detalhar o binômio hiperatividade perceptiva, atilamento paraperceptivo, isso na binomiologia. Página 9. Então aqui, você ficando nessa condição de você ficar ativo, atuante, né, quanto à questão das suas percepções, às vezes você ficar atento às suas parapercepções, percepções de modo geral, isso é positivo, né, é uma hiperatividade construtiva. Então, com isso, você vai ficar mais atilado, você vai ficar mais esperto, mais lúcido. Então, isso ajuda. Então, quanto mais você está no dia a dia incentivando a sua atividade, né, aquela atividade de você ficar atento, de você ficar com aquele senso de observação, isso ajuda você a estar atilado. Então, e as percepções, aqui no caso, você pode estar aqui, por exemplo, lúcido quanto às percepções intraconscienciais e ajudar a ter um atilamento quanto às parapercepções. Então, ou seja, vez que você trabalha com a sua questão intraconsciencial, isso pode predispor algumas vivências que estão fora da sua intraconsciencialidade. Então, eu vejo que esse binômio, né, você ficando imperativo quanto às percepções, predispõe o atilamento paraperceptivo. O que é, na Crescendologia, página 9, o que é macrosenso de lucidez? Aqui é um item que para mim eu acho bastante importante, porque assim, o senso de lucidez, eu percebo assim, no meu nível evolutivo, eu vejo que eu ainda tenho uma visão muito pequena, aquela questão da mundividência assim, ainda restrita, que eu consigo ter noção da minha realidade, consigo ter uma visão razoável, parcial das realidades que estão ao meu redor, mas ainda é muito pouco. Eu tenho a impressão assim, que cada vez que nós desenvolvemos a hiperacuidade, conquistamos um nível cada vez maior de hiperacuidade, você vai conseguindo sair daquela mundividência sua menor e vai conseguindo ampliar. Então eu vejo que esse macro senso de lucidez, por exemplo, um exemplo que eu vejo é o seguinte, eu estou aqui, por exemplo, nessa condição agora, nessa vida entrevista, nesse momento evolutivo atual. Então eu estou limitado ao meu senso a essa realidade agora assim, mais restrita. Se eu, por exemplo, tivesse um senso de lucidez muito mais elevado, talvez eu teria uma comparação, um reconhecimento, uma comparação do meu nível de lucidez dessa vida para as outras. Então, por exemplo, se eu tivesse memória, clareza de tudo que eu já vivenciei, por exemplo, nas últimas 3 vidas, sem perda de detalhes, sem perda do meu nível de lucidez, comparando com agora, eu estaria tendo uma questão de macrosenso, ou seja, eu não estaria vendo só a minha realidade só agora, pequena, eu estaria vendo minha realidade ao longo de 3, 4 séculos. Isso, por exemplo, é um exemplo. Outra questão de macrosenso, que foge um pouco ainda da minha própria realidade. A questão assim, eu tenho um senso de lucidez. E é aquele grupo que eu trabalho junto, né? Então, assim, esse grupo que eu estou junto hoje, né, um grupo que está relacionado com a Conscienciologia, se você avaliar, eu tenho aqui uma capacidade de ver minha própria lucidez, de diagnosticar minha própria lucidez. Como é que seria a capacidade de diagnosticar a média de lucidez do grupo relacionado à Conscienciologia? Ter um senso de lucidez macro em relação ao grupo. Também é uma questão interessante, porque muitas vezes, às vezes aqui, quando a gente está na tertuliária e está cheio aqui o ambiente, olhar para todo mundo aqui e pensar, né, qual que é a média de lucidez?
Você ter essa capacidade de ter uma noção do grupo, do nível de lucidez. Eu acho que também é uma questão macro. Então, é por aí que eu vejo umas ideias, né, hipóteses. Ricardo, queria, por favor, que você falasse na página 10, na sua tabela, não sei se eu cheguei depois, não sei se você já falou, mas se puder aprofundar o item 1 e o item 9. Tá. O item 1... Gostei da ampla agudez analítica. O item 1 é que o Lodge estava falando, né? A questão da análise é a questão de decompor um objeto em partes, né? Você vai fazer uma análise mais aprofundada. Então, assim, quando você está desenvolvendo, tem um nível de senso de lucidez, você consegue ter um nível de análise mais aprofundada sobre sua própria lucidez, por exemplo. Você acha que pode acontecer o contrário? A análise gerar um nível de lucidez maior? A pessoa vai analisando sem grandes lucidez, mas à medida que ela vai ampliando, ela vai também desenvolvendo o nível de lucidez. Não, com certeza. Se a pessoa ela tem um hábito de fazer essas análises, essas reflexões, isso ajuda na ampliação da lucidez dela. Okay. Tem só, Ricardo, um elemento também que é a síntese, que é justamente o contrário da análise, né? Na análise, como a gente falou lá no início, é a decomposição do todo nas partes constituintes. Sim. Mas associado a isso tem um movimento inverso, que é a síntese, que é a partir dos elementos meio que num primeiro momento desconexos, você vai montando um todo e chega na síntese. Sim, entendi. Então esse duplo sentido aí, ele é muito importante para a pessoa ampliar a lucidez dela. Entendi. Isso até as pesquisas de retrocognição passam por aí, né, Aloche? A pessoa vai montando até chegar a um padrão de... quando chega num elemento que sintetiza, chega na essência, né? A síntese está muito relacionada à essência de algo. Então aí entra a capacidade de abstração, a pessoa sair de casos particulares. Por exemplo, você está falando aí da retrocognição. Episódios que a pessoa tem a rememoração e depois ela abstrair e chegar na essência. Isso é a questão da síntese. Mas a síntese depende, inevitavelmente, da análise. Não existe síntese sem análise. Aqui você poderia também até colocar um acréscimo, seria isso, né? A agudez da síntese, ou a agudez sintética. Quando a pessoa realmente consegue chegar numa síntese na essência da coisa, que não é fácil. Por exemplo, hoje o professor vai trabalhando com as pensatas, cada pensata é uma síntese. A síntese é muito mais difícil do que a análise. Ela falou do item 9. O item 9. Então, aqui a racionalidade alerta, você está utilizando a razão, o juízo crítico constante, né? O bom senso. Já ali na racionalidade autopensênica, você está muito envolvido na questão emocional, né? Você permite no dia a dia predominar mais a irracionalidade, a falta de discernimento, a questão da falta de discriminação, de estudo dos próprios pensênios, né? Então você ali usa mais a razão, né? A questão da racionalidade alerta, e do outro lado você fica mais na condição emocional, mais a parte subcerebral, né? Não sei se é isso. Eu tenho uma pergunta em cima disso, para os dois até. Como é que eu separo a racionalidade da minha relação de juízo com relação ao que eu estou fazendo de pesquisa? Racionalidade alerta, a gente está sempre predisposta a pensar a respeito, mas até que ponto é o juízo e até que ponto efetivamente é a razão, ou a relação que eu estabeleço com os fatos? Eu fico pensando que tem o fato em si, o juízo, e a racionalidade seria então uma soma desses juízos? Você acha que a gente poderia dizer algo assim? Vamos ter que não sei se eu compliquei mais. Vamos ter que pensar junto aqui, porque eu não sei. Tem que pensar aqui. Complexo. O juízo que depende do conceito que você está dando de juízo, tá? Mas você tem juízo enquanto associação de conceitos. Por exemplo, eu falo, aquela estátua é bonita. Okay. Eu tenho o conceito de bonita e eu tenho o conceito de estátua, eu associei. Então isso é um juízo. Então você tem o conceito, você tem o juízo. Eu associo o conceito. Quando eu associo juízos, eu tenho o raciocínio. Então seriam as 3 operações que se diz classicamente, as 3 operações do espírito, né? Do ponto de vista racional, você tem a constituição de um conceito, a junção de 2 conceitos, você forma um juízo,
e a junção de juízos você tem um raciocínio, aí aquela ideia de premissas e chegando a uma conclusão. Então, se você está chamando nesse sentido. Mas num outro aspecto é quando você tem um processo de valor. Não sei se era nessa linha que você estava trazendo. Quer dizer, um juízo, existe juízo de fato, existe juízo de valor, né? Se você está fazendo um julgamento do ponto de vista do valor. Aí sempre tem um parâmetro. O ato de julgar sempre envolve um objeto que está sendo avaliado e um parâmetro, o modelo ideal. Se eu vou julgar algo moralmente, eu tenho uma noção do que é moral para mim, determinados princípios, valores e tal. Se eu vou julgar algo, se aquilo é lícito ou ilícito, eu tenho como parâmetro uma norma, uma lei, uma regra. Então, o julgamento sempre envolve uma condição de parâmetro. Contudo, ele não necessariamente tem que ser racional. Então, no momento que eu associo... Não é obrigatório. Sim. No momento que eu intervenho nesses juízos, o meu nível de racionalidade, ele também vai sendo refinado, correto? Era por aí que eu queria analisar os parâmetros de interferência na racionalidade passando pelo juízo, que você muito bem respondeu, é isso aí. É que racionalidade aí é aquilo que você vai avaliar considerando a lógica, considerando a sua razão, né? Mas envolve a lógica e envolve a condição empírica. Esse empírica pode ser para-empírica também, ou seja, com base na realidade. Eu não vou me basear numa ficção, eu vou me basear na realidade, essa realidade tanto intrafísica quanto extrafísica, dentro do nosso paradigma. Então, você tem que considerar, quando ele fala racionalidade, se você não está usando o que seria anti-racionalidade, é você ficar fantasiando, você ficar no mundo da imaginação. A realidade, ela exige trabalhar com o conteúdo da realidade, a racionalidade, né? Com o conteúdo da realidade, intra e extrafísica, de acordo com o paradigma consciencial, e como que você vai articular determinados conhecimentos para inferir outros. Quer dizer, as regras de inferência, a racionalidade, ela tem relação com as regras de inferência, que permitem você admitir um conhecimento novo, mesmo que você não o veja diretamente. Perfeito. Tá? Então, isso daí que seria a questão da racionalidade. Então, você usar, e essas regras vão compor a razão, e você vai se basear em fatos da realidade. Acho que são esses dois aspectos. A lucidez tem uma relação direta com isso. Ok, obrigada. Tabelologia, página 10, item 7. Primeira coluna da tabela, pode exemplificar a discriminalidade sensorial? Ela tem relação com a diferenciação pensênica? Então aqui, você pode fazer a discriminalidade, ou seja, perceber as diferenças. Eu acho que o mais importante aqui, pensando se pode fazer isso, mas eu acho que o mais importante aqui é diferenciar os padrões de lucidez. Porque você... Aquela condição, se você tem um senso de lucidez, você vai ter noção das diferenças entre um estado ou um padrão de lucidez que você está com outro padrão que você estava em outro dia. Então, saber diferenciar isso. O que diferencia um padrão de lucidez do outro? Você pode ver pelos níveis, pela questão da autopensenidade, você pode ver pelo nível de automanifestação, você pode ver pela questão do seu padrão de energia, seu holopensene pessoal naquele dia. Então, ver não só os autopensenes. Eu acho que o autopensenes é uma das ferramentas para olhar isso, mas eu olho os outros lados, outras variáveis também. Ricardo, eu que já te conheço aí há 15 anos, eu te pergunto o seguinte, até que ponto você acha que veio com essa pré-determinação de lucidez na sua ProEx? Pois é, isso aí é um enigma para mim ainda, porque assim, eu tive contato lá em Uberaba ainda com o professor Rui Bueno, que na época ele era professor de IPC, e ele foi dar o curso Recuperando a Autolucidez.
E foi o que mais me chamou a atenção na Conscienciologia, foi saber desse tema. Não necessariamente foi projeção. E desde aquela época até os dias atuais sempre foi a linha de pesquisa mais forte para mim. E assim, uma hipótese que eu tenho do porquê que isso é uma das prioridades para mim nessa vida de interesse, de motivação, é porque assim, eu estou estudando uma retrovida, e nessa retrovida o que mais me chamou a atenção, que eu fui perguntar para o Valdo a opinião dele sobre aquela personalidade, e ele foi falar que essa personalidade tinha síndrome de Swedenborg. E aí me chamou a atenção, falei, nossa, mas nunca tinha pensado que aquela personalidade podia ter síndrome de Swedenborg. Depois vendo a biografia, estudando e vendo o caso ali, eu realmente tinha ali um quadro. E aí eu fiquei pensando, estudando aquela retrovida, eu vi que o mais faltou ali foi lucidez. Ele podia ter feito um trabalho muito melhor assim dentro na época de atividades, mas devido à questão da lucidez ele ficou postergando aquilo lá. Então assim no Swedenborg me chamou a atenção, que eu pensei, poxa, será que realmente, além, é claro que serve para todo mundo, né, priorizar a lucidez para que vendo interfície para conseguir executar a programação pessoal, isso é comum a todos, mas no meu caso a síndrome de Swedenborg me chamou a atenção porque pensei, será que eu tenho uma parapatologia e essa parapatologia e a necessidade de estudar mais a lucidez tem a ver com essa necessidade de estar trabalhando em cima disso para evitar que nessa vida eu caia nessa mesma condição, e em próximos também posso estar caindo nisso. Então a primeira hipótese foi essa, de estudar a relação de uma parapatologia, que é a síndrome de Swedenborg, e como aquilo posso estar evitando cair naquilo de novo através desse tipo de enfoque, né, de pesquisar a lucidez. Então a primeira possibilidade é essa. Sim. Professor Ricardo, tabelologia, página 10, item 10. Poderia expandir o realismo científico racional, ficcionismo artístico emocional? Isso é de Jundiaí. Sim. Então, eu, por exemplo, desde novo, eu sempre me interessei em investigar meus pensamentos, meus sentimentos, anotar. Eu tinha um lado meu já científico, né, assim, de querer analisar a minha própria minha realidade. E então, assim, eu via que utilizando ali aquela necessidade de querer me conhecer e com isso utilizar um método, um estilo mais científico para fazer pesquisa das minhas coisas, foi antes até mesmo de conhecer a Conscienciologia, ou seja, já tinha uma tendência para esse tipo de temperamento. Eu vi que essa união de você utilizar a curiosidade em investigar a própria realidade, utilizando um método mais científico, acaba que você usa mais a razão, mais a racionalidade, e com isso você tem uma vida, você tem uma visão mais realista. Então isso ajuda você a aplicar o princípio da descrença, aquela condição de ceticismo otimista cosmoético. Então eu vejo que isso muitas vezes tem relação com trafores da pessoa, atributos da pessoa, a questão do temperamento. Por outro lado, a outra personalidade, ela pode ser mais artística, então ela muitas vezes tem mais motivação e necessidade de ficar elucubrando, ela vive uma vida muito mais imaginativa, onírica, então no dia a dia ela vai ter um enfoque bem diferente. Então essa personalidade ela vai ter mais dificuldade de enxergar a sua própria realidade e a realidade externa. E então ela fica nessa condição, né, de exaltação das emoções, do temperamento artístico, da ficção. Então ela acaba não conseguindo enxergar os fatos. Ela fica mais na questão das crenças, dos achismos, né, do senso comum. Eu vejo por aí. Professor Ricardo, Fatologia, página 8, terceira linha de baixo para cima. Poderia relacionar o acriticismo e a hipolucidez com o senso de lucidez? De São Paulo. Sim. Então, essa questão do acriticismo, né, de você na falta de criticidade, né, cosmoética, né? Então você não faz autocrítica, você não faz heterocrítica, você tem uma complacência, uma condescendência com tudo, né? Você
do jeito que tá bom, concorda, tá tudo certo, então você cria uma condição de falta de refutação, de falta de verificação. Então você acaba acostumando que vivia numa condição onde aquilo que você está enxergando, que você está vivenciando, tá bom, né? Não precisa realmente ver os fatos de verdade, ver a realidade. Então você aí acaba mantendo uma condição de hipolucidez. Você não consegue desenvolver a sua lucidez, você vai ficar naquela condição restrita, de ver de uma forma simplista, generalista. A sua manifestação vai ficar mais ou menos medíocre, não vai ficar grande coisa. Então, com tudo isso, você inviabiliza ter a questão do senso de lucidez. Como você, tendo acriticismo e tendo a questão da hipolucidez, você vai conseguir enxergar a própria realidade e a realidade dos outros, né? Na tabelologia, página 10, gostaria que comentasse o item 3, autoconsciência crítica, cosmoética, acriticismo amencial. Tabelologia, página 10, o item 3. Tá. Então aqui, autoconsciência, ou seja, você vai estar ali lúcido, né, enxergando o que diz respeito à sua própria consciência, né, a sua própria realidade, de uma forma crítica, né, só que cosmoética, porque não adianta você enxergar a sua própria realidade de forma crítica, mas anticosmoética, né, punitiva, flagelativa, repressiva. Então aqui você consegue observar, analisar, investigar, entender, mas de uma forma pacífica, sem entrar em conflitos. E o acriticismo amencial é aquela condição mais assim de loucura, de demência, né? Você fica aquele estado de perturbação mental contínuo, ininterrupto, onde a sua visão crítica sobre as coisas é zero. Então você vive mais nessa condição de ausência de razão. Não sei, acho que é por aí. Qualidades, página 11. Poderia comentar os itens autoperceptibilidade, heteroperceptibilidade e prospectividade? Esses são os itens 3, 4 e 5. Tá. Então, na autoperceptibilidade, eu estudando nas minhas hipóteses aqui no caso é de qualidades, né? Aqui no caso, 5 qualidades ou aptidões da consciência portadora do senso de lucidez. Então, aqui nas minhas investigações, eu percebi assim que a pessoa que tem senso de lucidez, ela tem algumas qualidades. E eu percebo assim que uma dessas qualidades na questão da autopercepção, ela consegue realizar a anamnese, né, diagnosticar a própria lucidez. Então, ela vai conseguir ver ali no dia a dia se a lucidez, primeiramente o básico, né, se ela está com baixa lucidez, ela está com uma alta lucidez, comparando com outros dias, ela vai ter algumas variáveis para poder fazer essa diagnóstico. Ela vai conseguir perceber no dia a dia, ela mudando de ambiente, ela tendo contato com alguma pessoa, se vai oscilar a lucidez dela, se ela vai perder a lucidez, se ela sendo autocorrupta com algumas trafares ou posicionamentos pessoais anticosmoéticos, se ela vai perder lucidez, se ela vai conseguir perceber isso também. E ela vai ter uma visão parcial e integral sobre a própria realidade. Então, se ela tem um senso de lucidez, ela já tem um certo nível de autoconhecimento capaz de entender, de ter uma visão sobre si mesmo. A heteroperceptibilidade, eu percebi assim, que quanto mais você trabalha com a questão da lucidez, você acaba predispondo à condição de você diagnosticar a lucidez dos outros. Porque acaba que você cria uma habilidade que isso vai acabar funcionando também na hora que você acoplar com outras consciências. E a prospectividade, ao fato de você perceber o andamento da sua própria lucidez, o desenvolvimento, os altos e baixos, e depois manter o crescendo, você vai então ter noção, se eu estou com esse nível de lucidez, e comparando com 10 anos atrás, eu estava com outro nível de lucidez muito inferior. Então, com base nisso, nos dados que eu tenho, eu vou poder mensurar daqui a 10 anos o que eu espero de mim quanto ao nível de lucidez que eu gostaria de estar, que se eu seguir nesse ritmo de trabalho, de
de ações, eu vou poder chegar naquele nível de lucidez. E uma forma de ter essa perspectiva é você, quando acopla com um amparador extrafísico e você vê o nível de lucidez dele, que é aquele nível de lucidez que você estava no extrafísico, aquele nível de 100% de cons, aquilo ali, por exemplo, é uma medida, é uma referência de como você pode chegar nessa vida intrafísica. E é interessante, por exemplo, que eu quando mais novo, eu tive acoplamento com um amparador, eu ainda adolescente, e eu percebi o nível de fraternismo que ele tinha. E eu falei, gente, mas nunca que eu vou conseguir chegar nisso. Eu tenho muito processo bélico diante de conflitividade, eu não vou conseguir chegar nesse padrão. Eu sei que eu tenho certeza de conseguir nisso na vida extrafísica. Mas, passado 10 anos, eu fui perceber assim, que 1 grau eu já consegui alcançar daquele padrão. Então, eu espero que daqui a 10 anos, eu acho que eu vou ser capaz de conseguir chegar cada vez mais próximo daquele padrão. Então, você tem noção de ver essas diferenças, comparações, e tem noção de onde você pode chegar. Frase enfática, página 11. Gostaria de compreender a vivência da condição de cético otimista cosmoético. Então, aqui, qual que é a questão principal do cético otimista cosmoético? É a questão de ser realista o tempo todo. Então, a pessoa que ela tem a condição do senso de lucidez, ela consegue ser realista. Então, ela não vai ficar vivendo aquela condição da ficção, né? Ela vai conseguir separar a verdade da ficção. Então, ela vivendo essa condição de ser realista o tempo todo, permite ela ser cética no sentido de aplicar o princípio de descrença, mas ela não vai ser pessimista. Ela vai ver os fatos, as realidades, mas entendendo aquilo de uma forma madura. E com isso ela vai manter o nível de cosmeticidade nos seus entendimentos. Então vejo que aqui o mais sério é você, através do senso de lucidez, você conseguir permitir você vivenciar essa condição de ser realista o tempo todo. Essa aqui é uma pergunta para mim e para você. Professor Loche e professor Ricardo, minha pergunta é com relação a TENEPS. Já fiz alguns cursos no IPC e tenho algumas dúvidas de quando começar a prática da TENEPS. Tenho sonhos constantes e pouco lúcidos em ambientes baratrosféricos, percebo algumas consciências em condições precárias e sempre me solicitando ajuda. Já fiz consultas ao manual da TENEPS e parece que não há restrição para o início, mas algumas pessoas do IPC informam que deve ser feita primeiro o SCP-1. Gostaria que me esclarecesse. Quer falar primeiro? Olha, eu comecei a TENEPS agora faz um mês e meio, mais ou menos, e eu, por exemplo, outro assunto que eu defendi de verbete foi o senso de timing. E eu percebi, por exemplo, quando eu agora fui decidir fazer a TENEPS, e eu já estava com isso na cabeça há alguns anos, mas eu tinha certeza que não era o momento ainda de começar, eu acho que é a questão do senso de timing, entendeu? De você assim. E quando eu fui começar, qual que é a questão? Principalmente a segurança íntima de que você sabe que você é capaz de fazer aquilo, não tem mais medo, receios, você sabe que é um desafio que você está pronto para abraçar. E para mim foi o mais sério, foi isso. Por quê? Se eu pegasse os anos anteriores, eu estava com várias situações que não me permitiam pensar nisso. Tinha outros desafios que eu precisava superar antes da TENEPS. Então, por exemplo, a primeira período que eu saí da minha cidade natal e fui fazer faculdade em Belo Horizonte, eu tinha o desafio de fazer uma faculdade, de constituir uma dupla evolutiva, de criar independência financeira. Então, não tinha espaço mental, nem disponibilidade minha para poder fazer um trabalho desse. E numa fase seguinte, agora, quando eu já estou numa condição mais madura, já passou os anos, a consolidada a dupla evolutiva, independência financeira, profissão já assentada, eu já agora estou numa fase onde meu nível de lucidez está bom, meu nível de manifestação está positivo, estou produtivo. Poxa, agora não tem por que mais adiar, porque agora é o momento certo de eu agir, assistir e ampliar, como eu acho que uma frase que eu vi do professor Valdo, que a TENEPS é a pós-graduação da Conscienciologia. E porque realmente agora é a fase onde já passei mais de 10 anos na Conscienciologia, e passei por várias experiências que agora sim, eu estou numa condição de fazer uma pós-graduação. Estou tranquilo quanto a isso.
Então, o mais sério que eu vejo é isso, é ter noção do seu tempo de vida, das suas experiências, e ter certeza íntima de que, não, estou tranquilo para abraçar esse desafio sem qualquer preocupação. Eu acho que o mais sério é ver isso. O que eu poderia acrescentar, em primeiro lugar, essa é sempre uma decisão totalmente pessoal. A pessoa tem que avaliar justamente se ela sente que está preparada, que tem condições para iniciar a TENEPS, porque é o maior nível de compromisso que você vai ter na sua vida. A proposta da TENEPS é, uma vez que você iniciar, não parar mais, e é um compromisso diário. Então você tem que estar muito consciente, muito tranquilo intimamente, de que é o momento para dar esse passo. Como foi muito bem explanado aqui pelo Ricardo, dando o caso dele pessoal, quer dizer, ele precisou assentar vários aspectos da vida dele, seja profissional, residencial, a questão da dupla evolutiva, para poder dar esse início. Então, mesmo que não haja restrição, como você coloca aqui, é importante você avaliar se você tem as condições favoráveis nesse momento para poder tomar essa decisão. Lembrando, é você realmente que vai avaliar. Existem algumas recomendações para se iniciar, para a pessoa que está na condição de startar, de começar a TENEPS. Avalie se esse é o seu caso, e aí sim você vai poder tomar uma decisão mais adequada. Acho que esse é importante. Em relação a mais informações, hoje na Conscienciologia existem vários cursos e obras também sobre esse tema. Além dos verbetes, que são dezenas aqui na enciclopédia, você tem agora um livro que saiu, que é uma antologia com vários autores sobre a TENEPS. Acabou de sair, tem mais ou menos um mês, esse livro saiu, essa antologia sobre TENEPS. Valeria a pena, não sei se você já teve a oportunidade de adquiri-lo e de lê-lo, mas então vale a pena dar uma checada nisso, porque ali traz uma série de casuísticas, experiências pessoais com vários autores, a maioria na condição de EPICOM. Então você vai ter uma oportunidade de aprofundar esse tema. Além disso, nós temos anualmente o Fórum da TENEPS, que ocorre aqui em Foz do Iguaçu, no mês de dezembro. Nós temos cursos pelas ICs, então tem um curso à distância, se você não tiver a oportunidade de vir presencialmente, mas tem um curso à distância da Apex, que é TENEPS e PROEX, com o professor Wildenilson. Vale a pena você checar, isso dá para você fazer à distância, tem interação, você vai poder também ter mais esclarecimentos. Além de outros cursos, o próprio professor Mário Oliveira, também pela CIP, tem curso sobre esse tema, dentre outros mais. Isso tudo para você ter mais informação e poder tomar a decisão melhor possível. Tá ok? Vamos lá, perguntas daqui, tertulianos, o que temos? Microfone, por favor. Alô? Alô? Oi. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Alfonso, eu estou visitando pela primeira vez, né? Mas eu tenho uma pergunta que não cala aqui, né? Para o Ricardo. Losch. Talvez você já tenha respondido, né? Durante a minha vida de estudos e a minha vida pessoal, eu li alguns trabalhos do Einstein e algumas frases dele. E uma que nunca sai da minha cabeça, e que está ligado um pouco a essa questão de lucidez científica, é que ele dizia que a intuição é mais importante que o conhecimento. A imaginação. Desculpe, a imaginação. Imagination is more important than knowledge. Né? A imaginação, no caso, seria mais importante que o conhecimento. É meio paradigmática essa frase para mim, e ela é um pouco paradoxal. Porque uma pessoa que trabalhou com a razão a vida toda, praticamente, se dedicou a pesquisas avançadas na área da física, e faz com que a física avance no campo teórico, no macro campo teórico, de repente ela diz que a imaginação é mais importante que o conhecimento.
nessas suas pesquisas sobre lucidez, né, como você vê essa frase e qual seria a mensagem de lucidez que ele está tentando deixar para os pesquisadores da área da física, ou então pesquisador de qualquer área? Porque isso é uma interrogação para mim. Eu tenho um conceito a respeito disso, uma ideia, né? Mas eu gostaria de ouvir você, se você teria alguma interpretação assim. A retrovida que eu estou estudando, o autor lá ele tinha bastante, utilizava bastante a imaginação. Ele era bastante criativo, que ele era um literato. E só que a imaginação dele era muito, tinha muita inspiração baratosférica. Então utilizava de muitas ideias para fazer histórias que não tinham um aspecto mais criminalístico, policial. Então, assim, acaba que não era... Ele tinha uma capacidade de ser criativo, utilizava alguns atributos pessoais referentes a isso, mas acabava indo para o caminho da inspiração baratosférica. Por outro lado, eu hoje, escrevendo verbete, eu fico vendo o seguinte: o quanto que você precisa ser criativo para poder escrever. E aquela criatividade intelectiva, que é aquela criatividade que você está mais... não está indo para inspirações baratosféricas, você está indo para inspirações voltado para comunidades extrafísicas mais avançadas, com ideias mais avançadas. Então você está utilizando a criatividade de uma outra forma, ou seja, está utilizando o atributo da imaginação convergindo mais para o processo evolutivo e não para um processo mais subcerebral, mais negativo. Então eu vejo assim que dá para poder trabalhar com a imaginação e a criatividade, mas não num nível mental somático e não no nível mais psicossomático. Eu vejo que é isso, que é o que eu posso contribuir. Alfonso, né? Essa sua questão é bem pertinente. A questão se a gente for olhar o desenvolvimento da ciência, ela não vai se fazer simplesmente pela imaginação. A imaginação, ela não tem um compromisso com a realidade. Se você for pensar do ponto de vista da epistemologia, ou seja, do ponto de vista de legitimação do conhecimento, não vai ser a imaginação que prepondera ao longo da história. Quer dizer, o conhecimento, a ciência, ela avança justamente através de quê? De maior lucidez sobre a realidade. E aí você tem raciocínio indutivo, você tem o raciocínio dedutivo, você tem uma série de coisas. O próprio Einstein, a partir do momento que ele criou a teoria da relatividade, ela vai ter confirmação, por exemplo, às vezes décadas depois, né? Uma parte da teoria do Einstein foi comprovado aqui no Brasil, né? Em Sobral, no processo da luz, né? Então, precisou da realidade para confirmar aquilo. Então, como eu disse, a imaginação, ela é um atributo importante, mas estabelecer como topo da hierarquia contradiz o próprio trabalho dele, na minha percepção. Veja só, o mais sério é a reflexão, é a inferência diante de dados da realidade, você poder abstrair e poder chegar a certas conclusões que você não observa diretamente. E isso não necessariamente é um processo só de imaginação. Não que a gente não use imaginação, mas ela não seria, ao meu ver, o mais importante, não é? E aí o Ricardo tocou nesse assunto, imaginação, criatividade. É bom só a gente fazer uma diferenciação. Imaginação não é sinônimo de criatividade. Eu posso ser bastante criativo usando a imaginação. E eu posso ser bastante criativo usando elementos da realidade para elaborar hipóteses que não necessariamente são imaginativas. Tá? Então é importante que a gente faça essa diferenciação. A imaginação ela vai ser, sobretudo, muito útil até num processo artístico. Por exemplo, quando você tem, falando aí de literatura, já que ele citou isso, e hoje você tem muito a questão das séries televisivas, né? Um dos elementos, quando você vai compor uma série, é o que chama de mundo inconfundível. Você cria o mundo daquela realidade, daqueles personagens, e você tem que caracterizar bem. Aquilo é totalmente imaginativo.
A pessoa cria uma realidade à parte, entre aspas, para poder contar uma história, para ter um enredo. Então ela cria o que chama mundo inconfundível, ela cria os personagens, ela cria todo o storyline. Então isso é imaginação. Não há, como eu disse, um compromisso com a realidade, e quando você avalia uma série, não há um julgamento de verdadeiro ou falso. Aí no caso seria diferente do próprio trabalho do Einstein, né? Porque o que era o mundo cognoscível? Era o mundo de Newton, o mundo da mecânica clássica, né? E algumas coisas ligadas à termodinâmica. Agora, este mundo não previa nele o movimento de corpos a altas velocidades, velocidades próximas da luz. E não existiam laboratórios físicos capazes de testar ou fazer experiências, né? Então aí eu acho que a lucidez dele, e você coloca, eu acho que em um determinado momento, durante todo o trabalho que foi feito aqui, né, explanação a respeito da lucidez, é uma razão intuitiva, né? Então, em pilares da razão, em um estudo profundo da física existente, da física clássica, eu digo assim, não, essa física ela não atende a fenômenos de alta velocidade. E daí, como eu não tenho laboratórios para isso, talvez seja aí que reside a imaginação, né? Eu crio um laboratório onde eu posso, através de Gedankens, experiências mentais, fazer essas experiências, né? E comprová-las perante um instrumento de prospecção, que é um instrumento matemático, né? Mas veja, mesmo nisso que você está falando, nessa elaboração, ela não é simplesmente a imaginação, porque ele tem regras para poder fazer esses experimentos mentais. Existem regras de elaboração do raciocínio. A imaginação não necessariamente. Ou você pode compor qualquer regra que você queira, né? Agora ali, no processo que você falou, é inferência. Analogamente, você não precisa nem ir tão longe. Você pode pegar, por exemplo, a própria astronomia. Você pegar a astronomia bem antiga, onde você não tinha muitos aparelhos, tudo, claro, se observava a realidade, mas se fazia inferências para interpretar aquilo. Daí a questão de mudar do teocentrismo para o heliocentrismo. Se você considerasse só a percepção física, nós teríamos uma visão totalmente distorcida da realidade, não é? Até o que o Ricardo aqui já abordou aqui no verbete e aqui na tertúlia, né? Da interpretação errada da realidade. Pela nossa percepção, a gente não estaria em movimento. E pela nossa percepção, o Sol, nós não estaríamos em torno do Sol, né? O Sol que estaria em torno da Terra, pela nossa percepção. Então, sim, é uma questão de referencial, né? Justamente. Então, é necessário uma série de elementos para que a gente possa abstrair ou sair da percepção, simplesmente, para poder chegar mais próximo da realidade. Mas aí eu não vejo bem como a imaginação, porque esse termo imaginação, ele tem uma série de acepções. E aí é o que está o problema. E outra, o fato de uma pessoa ter acertado muito numa área não quer dizer que ela acerte em tudo. Claro. O próprio Einstein mesmo e outros grandes nomes, por exemplo, se você pegar, sei que não tem uma relação, mas só para a gente mostrar onde pode ser um grande gênio numa área, mas ter dificuldades na outra, na hora que se envolve no projeto Manhattan. Sim. Do ponto de vista moral, a gente pode questionar uma série de coisas. Então acerta muito por um lado, mas não quer dizer que acerta em tudo. No aspecto que eu acho que ele acerta é no desenvolvimento das teorias gerais da física, né? Em aspectos realmente pessoais, inclusive morais, se coloca muito bem. Eu acho que ele tinha algumas dificuldades, embora ele comunicasse muito bem a natureza das pesquisas da ciência, né? Tenha sido um dos físicos que consegue ser mais agradável, mais palatável à sociedade em geral. Ele é considerado o primeiro popstar da ciência. Sim. Mas, voltando à questão da imaginação, que é o foco da minha pergunta, eu acho que o Ricardo coloca bem a questão da criatividade. Para você sair... Porque a racionalidade é... Losch. A racionalidade, Losch, ela me leva ao mundo cognoscível, o que eu conheço. Por exemplo, eu posso, com a minha racionalidade, falar de tudo que existe aqui. Escrever sobre tudo que existe aqui.
Agora, se eu quero escrever um pouco além do que existe aqui, da mensagem que está embutida aqui, eu tenho que ser criativo. E aí eu acho que você fala bem num determinado momento desse debate, né, dessa explanação a respeito de lucidez, né, que a razão, de tanto usar a razão em um determinado momento, baseado, fundamentado em pilares da razão ou do conhecimento que já pré-existe, eu consigo perceber que esse conhecimento não preenche todas as lacunas necessárias, né? E daí o que eu faço? Eu proponho alguma coisa que contemple alguns eventos físicos que essa teoria atual não contempla. Eu acho que é aí que o Einstein dizia que a imaginação seria mais importante do que o conhecimento, no caso, porque daí ele consegue transitar de uma mecânica clássica para uma relatividade, e ele consegue explicar fenômenos que até aquele momento não eram explicados e que não cabiam dentro do bojo da teoria clássica, de baixas velocidades, né? Mas aí eu lhe pergunto, esse é o atributo, porque você está falando de atributo, para que ele possa fazer isso, é o atributo da imaginação, é um atributo de abstração, a partir de inferências, a partir de determinadas regras lógicas? Eu acho que eu concordo com o que você disse. Quer dizer, você transpõe, você vai além, isso é o próprio desenvolvimento científico. Ele se dá dessa maneira. Quando um paradigma ele fica esgotado. Mas, daí, falar que esse processo é o da imaginação, é que talvez aí a gente seja o ponto de discordância. Porque abstração, ele tem que abstrair, ele tem que inferir, e isso tem certos princípios que norteiam. Mas aí a abstração que eu coloco é no sentido da abstração lógico, matemático. Então. Né? E é o que ele fez. É a ferramenta que ele usa para, inclusive, poder construir essas experiências. Mas né? todo o processo de hipótese, ele vai mais ou menos nesse caminho. É óbvio que ele foi muito mais. Mas só pensa se isso é a imaginação. O atributo que permite fazer isso é a imaginação. Eu vejo que não. A imaginação você pode qualquer coisa. Eu posso criar aqui uma, como eu estava falando de séries ou da literatura, e colocar um zumbi no meio da minha história. Eu não tenho um compromisso. Agora veja, na hora que ele formula a teoria, ele tem regras, ele não pode sair muito daquilo. Claro. Entende? Por isso que eu acho que não é bem a imaginação simplesmente. Então é nesse sentido que eu discordo. A imaginação ela é mais solta, ela é mais livre. Você pode imaginar qualquer coisa. Se eu quiser imaginar uma baleia com asas e colocar na minha história, eu coloco. Agora ele não faria isso. É que talvez no processo científico isso não seria possível. A ideia dessa palavra imaginação dele aí é uma imaginação fundamentada em princípios abstratos matemáticos, né? Sistematizada, né? Aí a gente começa, se a gente mudar a acepção de imaginação, a gente pode chegar a um acordo. Mas só imaginação, como ele falou, eu não vejo que esse seria o processo. É justamente isso que me preocupa, né? Porque a imaginação parece uma coisa vaga, e por isso que eu coloquei aqui essa pergunta dentro da questão da lucidez. Não, é bem porque pertinente. É algo que porque eu mesmo, o que você colocou, eu me questiono. Pô, mas imaginação, para quem trabalhou com a lógica a vida toda, para quem trabalhar em grupos de excelência, de pesquisa, peraí, está brincando com as realidades? Não é isso, né? Ele mesmo dizia que Deus não joga dados com o universo. Então era a ideia da imaginação, ele dá uma outra conotação aí para a imaginação. Ser uma imaginação baseada em princípios lógicos, racionais, né? Uma realidade lógica. Né? Então, tanto pensar, aí eu consigo avançar com essa realidade lógica e descrever fenômenos que até então não estavam sendo descritos. A gente já está com o nosso tempo, mas veja, isso eu não acho que é simplesmente imaginação. Na minha visão, aí é o conceito, tá? Porque ele faz elaborações a partir de certas regras. Certo. A imaginação não tem essa preocupação. Ou quando tem regras, é a própria pessoa que estabelece. Ele não, ele tem que fazer dentro de um eixo de raciocínio. Entendeu? Sim. Gente, estamos chegando aqui ao nosso final. Quero agradecer aqui ao verbetógrafo já veterano, professor Ricardo Rezende. Esperamos aí os próximos, eu sei que já está em andamento aí uma bateria de verbetes. Agora ele pegou o jeito, pegou o gosto
e não para mais. Essa é a melhor condição. Gostaria aqui de agradecer a equipe aqui da Enciclosapiens, o professor Cláudio Monteiro, agradecer também a equipe técnica, que é o professor Robson e o professor Christian, agradecer aos tertulianos que estiveram aqui presentes, aos teletertulianos também que assistiram e que também mandaram questionamentos, e agradecer, obviamente, aos amparadores. Até uma próxima oportunidade e os nossos comerciais. Muito obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 29 assinaturas no livro de presença, 11 perguntas presenciais e 27 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 3 recados. O Eduardo com o curso Parapoliticologia, o Cláudio com o programa Verbetografia e a Érica com o curso de imersão em ectoplasmia. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar os teletertulianos e os tertulianos aqui presentes a participar do primeiro curso de Parapoliticologia da CCCI, Parapoliticologia aplicada à pré-intermissiologia. Nesse curso, nós vamos trabalhar principalmente com a temática da liderança interassistencial cosmoética. A ideia é nos prepararmos para os primeiros resgates mais complexos do nosso grupo Karma mais antigo. Então, alguns questionamentos. Você está pronto para promover os primeiros resgates extrafísicos complexos do seu grupo Karma mais antigo? Qual a concretude da sua autonomia consciencial? Você ainda se subjuga a algo, ideia, a um traço de personalidade ou alguém? Como convive você com a realidade intraconsciencial e o nível de cosmoética mais avançada necessária para os grandes empreendimentos multidimensionais? Serão 3 módulos. O primeiro módulo EAD, é online, inicia no dia 6 de março. O segundo módulo em abril, de 10 a 12 de abril. E o terceiro módulo, de 22 a 24 de maio de 2015. Lembrando que o último módulo é um módulo consciencioterápico. Então, nós teremos várias dinâmicas, sexta, sábado e domingo, dinâmicas consciencioterápicas, visando ajudar o aluno, os participantes, a superar as travas intra- e interconscienciais que dificultam a expressão e a assunção da liderança interassistencial cosmoética. O curso custa R$ 650, os 3 módulos, né? Não é possível fazer só um módulo isoladamente, então essa inscrição equivale aos 3 módulos e é possível pagar em até 4 vezes. As inscrições estão disponíveis no site da Apex, www.apexinternacional.org, ou na recepção da OIC, né, presencialmente aqui em Foz do Iguaçu. Telefone para contato é o 3025 1404 e o e-mail contato@apexinternacional.org. Obrigado. Que tal começar o ano de 2015 em alto nível, escrevendo e participando da Enciclopédia da Conscienciologia? Está feito o convite. Estou falando do programa Verbetografia EAD. Teremos 2 datas em 2015. Primeiro semestre, 26 de fevereiro a 21 de maio de 2015. Segundo semestre, 6 de agosto a 29 de outubro de 2015. Aulas em vídeo, textos disponíveis na plataforma Moodle, aulas online, tira dúvidas, às quintas-feiras, das 7h30 às 9h30 da noite. Carga horária do curso, 48 horas a hora aula, duração 12 semanas. O valor pode ser parcelado em 3 vezes. Maiores informações, CAEC 45 3525 2652 ou caec@caec.org. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. A Ectolab convida vocês, teletertulianos e tertulianos, para a imersão em ectoplasmia, de 13 a 15 de março de 2015, em Foz do Iguaçu, aqui no CAEC. A imersão em ectoplasmia é um curso de campo com pesquisa laboratorial que tem como objetivos auxiliar no desenvolvimento da ectoplasmia interassistencial, promover o estudo do parapsiquismo com estimulação dos pontos de acupuntura, o aprimoramento do acoplamento assistencial paracirúrgico e a interação com o fitoectoplasma. É um curso bem dinâmico, a estimulação parapsíquica pela auriculoterapia, a eletrossomatografia. Então, vem uma equipe de pesquisadores de fora para trabalhar conosco.
estimulação mental somática. Então, são 3 grupos de 8 pessoas que vão estar trabalhando diretamente com esse desenvolvimento intenso, dias 13, 14 e 15 de março. Faça sua inscrição, são poucas as vagas e é um investimento que vale bem a pena. São R$ 1.050 à vista, R$ 1.260 em até 6 vezes. É só telefonar para o CAEC e fazer sua inscrição. Aguardamos vocês. Para amanhã, teremos o verbete Convivialidade Sadia no Voluntariado, especialidade Conviviologia, e a verbetógrafa Liliana Scarpari. Muito obrigado e boa tarde a todos.